A rede de comunicação britânica BBC elegeu o brasileiro Ayrton Senna como o maior piloto da história da Fórmula 1. A eleição foi polêmica. Muitos argumentaram que Lewis Hamilton tem números mais robustos. Mas, para aquela rede de televisão da Inglaterra, prevaleceram a magia e a determinação de Ayrton Senna. Quase 30 anos depois da morte dele, o respeito e a admiração pelo piloto continuam crescendo em todo o mundo. E no Brasil não é diferente. O deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, acaba de conseguir aprovar um projeto de lei dele que transforma Ayrton Senna no patrono do esporte brasileiro. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Aberta. Muito obrigado. Para iniciar a nossa entrevista, explicar o projeto que o senhor conseguiu aí essa aprovação. O Senna passa a ser o patrono do esporte brasileiro, do automobilismo, como funciona? O Senna passa a ser o patrono do esporte brasileiro, de todos os esportes. É comum que nós sempre recordemos tudo aquilo que Ayrton Senna promoveu para o esporte brasileiro. Ele colocou o esporte brasileiro num outro patamar de excelência. É um esporte que naquele momento não era tão popularizado e todos nós brasileiros adorávamos assistir às suas corridas com toda a maestria e brilhantia que tinha as corridas em que o Ayrton Senna disputava. Então ele passa a ser o patrono do esporte brasileiro. É um reconhecimento, na verdade, formal. Na prática, ele já era o patrono do esporte brasileiro, considerado por todos nós brasileiros, e agora formalmente através da lei aprovada. Para a gente justificar o projeto, seria uma espécie de patrono in memoriam? Como é que funciona? Exatamente. Nós temos, por exemplo, o patrono da educação, o patrono da arquitetura, o patrono de vários assuntos no nosso país. Faltava o patrono do esporte brasileiro. E esse título não poderia ser para outra pessoa que não o nosso Ayrton Senna. Me chamou a atenção, o senhor parece jovem, se eu não me engano, 31 anos. 31 anos. Então, quando o Senna morreu, o senhor tinha por volta de 3, 4 anos de idade. Não deve ter lembrança de ver as corridas ao vivo ali, né? Eu sou um pouco mais velho, tenho essa lembrança de acordar cedo, família reunida, a gente girando o seletor da TV ali para encaixar o canal, né? Sim. E sempre uma alegria, sempre uma certeza de vitória. Quando não era vitória, era quase, né? Mas para as novas gerações, o senhor sente que o legado do Senna é muito forte também? É muito forte. E o projeto de lei, agora a lei, vem justamente nesse sentido. Nós temos que eternizar Ayrton Senna, e fizemos isso, para o esporte brasileiro como um todo, independente das gerações. Como você disse, eu tenho 31 anos. Não tenho memória das corridas que ele fez quando ele faleceu. Eu tinha pouco mais de 3 anos de idade. Mas a minha família sempre gostou de assistir, e eu me inteirei, sempre gostei de assistir Fórmula 1 e fui um apaixonado por tudo aquilo que Ayrton Senna promoveu para o esporte brasileiro. Por isso que esse projeto foi protocolado no início da legislatura passada. Foi um dos meus primeiros projetos de lei protocolado, e fiz questão de fazer isso justamente para que as novas gerações não esqueçam o legado de Ayrton Senna. E para um projeto de lei até que foi rápido, né? Menos de 2 anos, não, 4 anos. 4 anos. Tempo de aprovação. Sim. Para tramitação completa, inclusive foi aprovado no Senado agora, né? Para poder virar lei, uma tramitação relativamente rápida. Relativamente rápida. Nós conversamos com os deputados das comissões em que ele tramitou, com os senadores, e conseguimos então essa aprovação. Devo, inclusive, fazer uma visita ao Instituto Ayrton Senna já nos próximos dias, para levar o texto da lei efetivamente aprovado, sancionado, para que a gente, de fato, oficialize de uma vez por todas Ayrton Senna como nosso patrono do esporte brasileiro. Sim, o senhor está falando de Instituto Ayrton Senna, que foi criado em 1994, portanto, após a morte do nosso campeão. Mas nós temos notícia de que ele era uma pessoa muito envolvida em causas humanitárias, causas sociais. Deixa um legado também como ser humano, na opinião do senhor? Com certeza, o próprio Instituto é a prova disso. Faz o Instituto inúmeras ações de caridade voltadas na área da educação, da assistência social. Então, o legado que Ayrton Senna deixa não é apenas no esporte, mas também no ser humano que ele foi, que levou o nome do Brasil para o mundo todo, mas sempre fez questão de ajudar o nosso país nos aspectos mais importantes das necessidades que nós temos na nossa nação. Quando a gente fala de Ayrton Senna, fica difícil da gente não pensar na parte esportiva, né? Sim. Na força do piloto, que faleceu com 34 anos. É muito jovem ainda. O senhor acha que ele podia ter ido ainda além? Com certeza.
E no início do programa você comentou da premiação que ele recebeu da BBC. Tenho certeza que um dos fatores que levou a BBC em consideração é justamente a brilhantia que ele tinha e aquilo que ele poderia ter ainda proporcionado ao esporte brasileiro antes do seu trágico falecimento. Sim, e ele faleceu em Imola, já tinha vencido lá 3 vezes antes do fatídico dia, né? E também era um piloto muito lembrado pela chuva, né? O rei da chuva. O rei da chuva. Justamente para a gente lembrar como ele colocou o esporte brasileiro num outro patamar. As pessoas que conviveram com ele sempre relataram nos documentários e entrevistas que sempre fazia questão, o Ayrton Senna, de trabalhar na sua excelência, trabalhar com determinação. E isso fez com que ele colocasse, não apenas a Fórmula 1, mas todo o esporte brasileiro num patamar que nós não tínhamos até o presente momento, né? Num patamar de dedicação, num patamar de excelência. Sim, pesquisando sobre a história do Ayrton Senna, eu encontrei um depoimento do Gerhard Berger, que foi companheiro de equipe dele por muitos anos, que diz que o Senna inovou numa questão que foi a parte física, né? Os pilotos até então tinham uma vida um pouco desregrada, existia aquele romantismo ainda do piloto que passa as noites aí, claro, e depois vem para pilotar, e o Senna trouxe um novo formato disso, uma seriedade, né? O senhor acha que da parte do profissionalismo ele também deixou lições? Com certeza. A Fórmula 1, como eu tinha dito, não era um esporte popular. Quem trouxe essa popularidade à Fórmula 1 no Brasil foi Ayrton Senna. E ele conseguiu essa conquista de popularizar a Fórmula 1 graças à exigência que ele fazia para ele próprio, né? Muitos corredores, muitas pessoas acabavam entendendo a Fórmula 1 naquele momento mais como um hobby do que como um esporte. Ele não. Ele sempre considerou aquilo como um esporte. Por isso, ele se dedicou ao máximo e conseguiu elevar o esporte brasileiro para um outro patamar. O Senna, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele ainda não é considerado um herói inscrito no livro dos heróis da pátria, né? Você acha que poderia ser mais um passo, por exemplo, para fazer mais uma homenagem a esse campeão? Com certeza. Inclusive, uma boa ideia. Já vamos estudar junto com outros deputados para, se ainda não houver essa conquista, para que a gente possa fazer isso aqui na Câmara e no Senado também. Certo, desejo boa sorte aí nesse intento, com certeza ele merece. Muito obrigado pela participação no programa, deputado. Obrigado a vocês pela oportunidade. Aguardo o senhor também numa próxima oportunidade. Obrigado. E se você quiser rever ou compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.